o meu câncer voltou. Ele voltou em 4 lugares diferentes. Eu tenho 2 linfonodos, eu tenho uma metástase. Imagine acordar numa manhã comum e receber a notícia que pode mudar tudo. Você tem câncer. Para estas 10 celebridades que você admira, esse pesadelo se tornou realidade. Preta Gil estava no auge da carreira quando descobriu um tumor no intestino. E quando pensava ter vencido a batalha, o impensável aconteceu. O câncer voltou em 4 lugares diferentes. Mas isso é apenas o começo desta história de sobrevivência que vai te deixar sem fôlego. Hoje, você vai conhecer os bastidores da luta mais íntima e devastadora que Ana Maria Braga, Reinaldo Gianecchini e outros famosos enfrentaram longe das câmeras. Revelações que eles nunca contaram em entrevistas, momentos de desespero e as decisões que salvaram suas vidas. Continue assistindo para descobrir qual celebridade vendeu tudo o que tinha para pagar o tratamento e o momento exato em que Vera Vieira percebeu que o aniversário que estava prestes a comemorar poderia ser o último. Esta é uma história sobre vida, morte e o que realmente importa quando tudo está prestes a desmoronar. Vamos começar falando sobre Reinaldo Gianecchini. Reinaldo Gianecchini estava no auge de sua carreira como ator e modelo, galã das novelas, rosto das passarelas, admirado em todo o Brasil. Mas nos bastidores, uma luta silenciosa se desenrolava. Seu pai, Reinaldo Cizotto, enfrentava um tumor no pâncreas. Como se o destino quisesse testar os limites de uma família, em agosto daquele mesmo ano, durante uma hospitalização por faringite crônica, Gianecchini recebeu o diagnóstico que mudaria sua vida. Linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Todo ano tinha uma coisinha, relembrou o ator. Comecei a desenvolver umas alergias, tiramos e fizemos uma biópsia dos gânglios. O diagnóstico foi ainda mais cruel. Eu tenho linfoma do tipo célula T, que é o mais complicado. E não bastando célula T, um câncer bem raro. Imagine enfrentar um diagnóstico de câncer enquanto observa seu pai lutando contra a mesma doença. Aos 38 anos, Gianecchini iniciou sessões de quimioterapia, determinado a vencer. Mas a vida reservava outro golpe. Seu pai faleceu em seus braços, vítima da mesma doença contra a qual o filho lutava. O linfoma não se manifesta muito, explicou o ator. Que eu pudesse ter um câncer. Todo ano tinha uma coisinha, comecei a desenvolver umas alergias. Eu, na verdade, eu operei de hérnia na virilha e deu uma infecção. Começaram a surgir gânglios também aqui na região do pescoço, que tudo indicava que é uma virose. Tinha no corpo inteiro, então fizemos uma biópsia dos gânglios. A patologista falou, olha, eu acho que é uma espécie de linfoma, mas precisa determinar o tipo. Depois de um mês veio esse diagnóstico. Eu tenho... Uma análise completa revelou que seu corpo estava repleto de gânglios, um inimigo silencioso que crescia sem dar sinais. Após quimioterapia e um autotransplante de medula óssea, Gianecchini venceu a doença. Hoje, mais de 10 anos depois, ele fala do assunto com a serenidade de quem encarou seu maior medo e sobreviveu para contar a história. Às vezes, a doença nos escolhe não para nos derrotar, mas para nos transformar. Edson Celulari, 58 anos, acabava de finalizar as filmagens de Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos. Um sintoma aparentemente banal o levou ao médico. Uma gripe mais forte que o normal. E um detalhe que poderia ter passado despercebido. Fui ao médico para ver aquela gripe, uma gripe mais forte. Eu tinha notado que eu estava com um gânglio um pouco mais inchado aqui. Aí ele falou, então vamos fazer uma ultrassonografia. Eu fiz uma punção. Aí foi um quadro, algo com perfil cancerígeno, algo assim. Eu fiquei internado. Olha, você tem um linfoma não Hodgkin e com 90% de chance. Contou ele, apontando para o pescoço.
O que parecia uma consulta de rotina se transformou em um verdadeiro pesadelo. Algo com perfil cancerígeno, disse o médico após os primeiros exames. Logo veio a confirmação. Linfoma não Hodgkin, o mesmo que acometeu seu colega de profissão, Reinaldo Gianecchini. Foi um susto, mas estou bem ao lado de pessoas amadas, escreveu Celulari no Instagram. A equipe médica é competente e experiente. Estou confiante, pensando positivo e com fé sairei deste tratamento ainda mais forte. 5 meses de tratamento intensivo, quimioterapia, 12 sessões de radioterapia. No Hospital Sírio-Libanês, o ator foi tratado pela doutora Iana Noves, a mesma médica que cuidou de Gianecchini e da ex-presidente Dilma Rousseff, que enfrentaram o mesmo mal. Se tem uma coisa que emociona, é a manifestação do carinho das pessoas, declarou Celulari após vencer a doença. Senti uma sensação de alívio, uma vontade de comemorar, de agradecer a todos, de fazer uma festa, mas todas as pessoas não caberiam no Maracanã. A história de Celulari nos lembra que, às vezes, é preciso prestar atenção aos sinais mais sutis que nosso corpo nos envia. Aquela gripe que não passa, aquele caroço pequeno que surgiu. Quando foi a última vez que você fez um check-up completo? Vera Viel. Outubro de 2024. A família do apresentador Rodrigo Faro se preparava para celebrar mais um aniversário de Vera Viel. Está preparada? Tá? Então atenção. Sua esposa, ex-modelo e apresentadora. Mas o destino tinha outros planos. Tudo começou com um simples nódulo na coxa esquerda. Vera, que havia iniciado recentemente aulas de Muay Thai, notou um hematoma e pensou: deve ser apenas um machucado do treino. Mas algo a impulsionou a investigar. Há umas 2 semanas eu senti um nódulo aqui na minha coxa esquerda, da minha perna esquerda. E aí a gente correu para fazer alguns exames. O diagnóstico caiu como uma bomba. Sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno que atinge ossos e partes moles. Esse tumor já estava em mim, explicou Vera, com os olhos marejados. Segundo os médicos, esse tumor já estava em mim e ele foi crescendo lentamente e eu só descobri porque eu comecei a fazer as aulas. E com o impacto que o Muay Thai, você chuta muito. E com os chutes, ele acabou estourando. E aí virou um hematoma e virou um nódulo, um coágulo que eu conseguia apalpar. Imagine descobrir que seu corpo abriga um intruso silencioso que só se revelou por mero acaso. Quantos de nós estamos realmente atentos aos sinais sutis que nosso corpo nos envia? A véspera do seu aniversário foi passada em uma mesa de cirurgia. Uma operação de mais de 6 horas para retirar o tumor. Eu não podia ficar também sendo forte o tempo todo, porque eu não sabia o que ia realmente acontecer. O medo, que é uma doença que eu já perdi meu pai para essa doença, então é uma doença que muita gente hoje em dia está tendo e assim, não tem como evitar, então você fica... Mas Vera surpreendeu até os médicos com sua recuperação. Em apenas 5 dias, recebeu alta, saindo do hospital com muletas e determinação renovada. E eu vou usar as muletas ainda por um bom tempo, já me acostumei com elas, né? Eu não posso colocar todo o peso na perna esquerda, principalmente, que é a perna que tinha o tumor. Agora, ela enfrenta 33 sessões de radioterapia, um número que ela interpreta como um sinal. Olha como é que tá, galera. Graças a Deus, ó, super cicatrizado. Olha lá, segunda sessão, começou a fazer a radioterapia e mais uma coincidência linda. São 33 sessões, a idade de Cristo, e essas sessões vão acabar exatamente no dia 25 de dezembro. Amém. Uma coincidência que traz esperança em meio ao caos. O aniversário que ela esperava comemorar com festa se transformou em um renascimento, como ela mesma disse.
Foi o aniversário mais especial da minha vida e o maior presente não me foi dado, e sim retirado. Ana Furtado, jornalista, atriz, apresentadora. Autenticamente falando, o perigo, bem, mas tá tipo com... Por anos, Ana Furtado foi um rosto familiar nas manhãs da Globo. Casada com Boninho, diretor de TV, parecia levar uma vida perfeitamente equilibrada entre carreira e família. Em maio de 2018, uma postagem no Instagram mudou a percepção que seus seguidores tinham de sua vida aparentemente perfeita. Após um autoexame seguido de uma mamografia, Ana havia descoberto um câncer de mama em estágio inicial. No dia que eu decidi revelar que eu estava doente, e eu percebi, seria a partir de então uma responsabilidade minha, não só levantar essa bandeira, mas me tornar um símbolo e me tornar, acima de tudo, uma inspiração para essas mulheres. A luta é difícil, é dura, é muito dura, mas ela é possível. Quando Ana compartilhou seu diagnóstico, já havia passado pela cirurgia para retirar o tumor. Começava então o processo de tratamento com quimioterapia. Em dezembro daquele mesmo ano, ela anunciou que estava bem. É meu último comprimido. Eu queria que você estivesse junto comigo. Acabou. E o melhor ainda estava por vir. Após 5 anos de tratamento, em novembro de 2023, seu médico fez o pronunciamento mais esperado. Ela hoje está absolutamente curada. Os exames, completamente negativos. Os exames mostram uma pessoa de 20 e poucos anos, saudável. Ana transformou sua dor em propósito, usando sua plataforma para conscientizar milhares de mulheres sobre a importância do autoexame e da detecção precoce. Quantas vidas foram salvas por causa de seu testemunho? Quantas mulheres fizeram o autoexame após assistir a um de seus vídeos? E você, já fez seu autoexame este mês? Lembre-se, prevenção salva vidas. Drica Moraes. Febres misteriosas, dores inexplicáveis, desmaios repentinos. Por um ano inteiro, Drica Moraes sentiu seu corpo enviar sinais, mas as explicações eram sempre as mesmas. Abaixo no hospital, eu peguei virose, e aí tudo era uma questão assim. As explicações eram em torno de você tá cansada, você tá com um filho novo, pegou virose do filho. No começo de 2010, que foi esse ano, eu comecei a ter os gânglios, os caroços e realmente uma fadiga enorme, mais desmaios e tal. Então aí foi diagnosticado. Relembrou a atriz. Foi quando veio o diagnóstico: leucemia mieloide aguda. Recém-tornada mãe, Drica precisou fazer uma pausa na carreira para iniciar a quimioterapia. Enquanto isso, uma corrida contra o tempo começava: a busca por um doador de medula compatível. Meus 6 irmãos foram fazer o exame para ver se eram compatíveis, contou ela. De 6, nenhum era. A depressão bateu à porta. A atriz raspou os cabelos, preparando-se para o inevitável. 6 longos meses se passaram na angustiante espera por um doador, até que, finalmente, foi rastreado pelo Redome, pelo Banco de Medula Óssea, um doador 10/10. Em 10 itens de caracteres genéticos, ele era compatível comigo nesses 10 itens. Ou seja, ele era praticamente um irmão. Foi rastreado pelo Redome, pelo Banco de Medula Óssea, um doador 10/10. Em 10 itens de caracteres genéticos, ele era compatível comigo nesses 10 itens, ou seja, ele era praticamente um irmão. Em julho de 2024, Drica comemorou 14 anos de seu transplante com um post dedicado ao seu doador anônimo. Um estranho que, sem saber, escreveu o capítulo mais importante na história de sua vida. Hoje, apesar do sucesso do tratamento, Drica mantém uma vigilância constante sobre sua saúde. Já foi afastada de trabalhos como a novela Império, para cuidar de sua saúde delicada.
Um lembrete diário de que algumas batalhas não terminam com uma vitória definitiva, mas se transformam em um estado contínuo de atenção e gratidão. Heloísa Périssé. Heloísa Périssé, conhecida por seu humor afiado e talento para fazer o Brasil rir, enfrentou um dos momentos mais sérios de sua vida em 2019. Tudo começou com uma pequena bolinha na boca, algo que muitos ignorariam. Ao visitar o dentista, a profissional removeu a bolinha e enviou para a análise. O resultado? Um câncer nas glândulas salivares, com 30 nódulos na região e um no pescoço. Teve 2 momentos. Um, quando eu tirei a bolinha aqui da minha boca, e que aí disseram 99% de chance de não ser nada, 1% de ser, eu caí no 1%. Uma cirurgia de 9 horas foi realizada para remover todos os nódulos. No pós-operatório, veio o tratamento com quimioterapia e radioterapia simultâneas. Apesar do medo inicial, Heloísa se apegou à sua fé e decidiu compartilhar sua jornada nas redes sociais. O câncer não é um ponto, mas uma vírgula, afirmou ela, com a sabedoria de quem enxerga além da dor. Hoje, curada e de volta à vida normal, Heloísa deixa um recado poderoso. Não percam tempo, não façam o que eu fiz. Não fique 8 anos para ver alguma coisa, porque eu emendava um trabalho no outro e a gente às vezes deixa a saúde. A atriz também compartilhou como a doença a fez ressignificar diversas áreas de sua vida. Veja muitas comédias, sabe? Ria muito. Procure, assim, fazer as coisas que te tragam leveza. Leia o que te traz esperança. Se cerque de quem você quiser. Não se cerque de quem você não quiser. Não faça nada que você não queira. Se acolha. Passar por um momento desses faz você ver a vida com outros olhos. Você valoriza mais o presente e as pessoas ao seu redor. Afonso Nigro. Pode estar do seu lado. Se você cresceu nos anos 80, certamente se lembra da boy band Dominó. Afonso Nigro, um dos integrantes do grupo, começou sua carreira artística aos 8 anos e construiu uma trajetória sólida como cantor, ator e produtor musical. Com uma agenda repleta de shows no final de 2023, Afonso vivia um momento próspero em sua carreira. Que a sede de te amar me... Até que um encontro casual com seu amigo Rodrigo Faro mudou tudo. Um dia eu estava indo na casa do meu irmãozinho, Rodrigo Faro, gravar uma música nova. A gente foi falando, chegamos ao tal do check-up após os 40 anos. Ele me apresentou Leandro Echenique, cardiologista, que pediu 1 milhão de exames e num deles acabou detectando um pequeno tumor no meu rim direito. Quanto tempo teria se passado até que o tumor fosse descoberto, se não fosse aquela conversa casual? Quantos de nós adiamos exames de rotina por falta de tempo, por medo ou simplesmente por descuido? Afonso entrou em contato com especialistas e se submeteu a uma cirurgia. Só depois contou aos fãs o que havia acontecido. A operação foi um sucesso, melhor impossível. Os médicos garantiram 100% de cura. Foi retirado tudinho e um pedacinho do rim, comunicou Mônica Salgado, esposa do cantor. A história de Afonso é um lembrete poderoso sobre o valor da amizade e dos exames preventivos. Às vezes, aquela conversa despretensiosa pode literalmente salvar uma vida. Quando foi a última vez que você incentivou um amigo a cuidar da saúde? Preta Gil, janeiro de 2023. Enquanto muitos celebravam o início de um novo ano, Preta Gil recebia um diagnóstico devastador. Adenocarcinoma, um câncer no intestino. A filha de Gilberto Gil, conhecida por sua voz potente e personalidade vibrante, Meu bem, quero ser seu namorado.
De repente, precisou enfrentar o silêncio de um quarto de hospital. Dias difíceis, de muita reflexão. Amanhã, segunda-feira, eu começo meu tratamento. Estou confiante, muito confiante, que eu vou sair dessa vitoriosa. Eu não tenho nem dúvidas disso. Quando a gente fala de câncer, tem um estigma muito grande, né? E aí, muitas vezes, o diagnóstico vem como uma sentença. Mas o caminho seria mais sinuoso do que ela imaginava. Após meses de quimioterapia e radioterapia que consumiram suas energias, veio a cirurgia para a retirada do tumor em agosto. Vou começar meu tratamento com radioterapia e quimioterapia oral. Estou muito entusiasmada, estou muito esperançosa, com muita certeza de que esse tratamento vai se bem suceder. Ao final dessa estrada, tem uma cura me esperando. Foi um momento de alívio temporário, mas a luta estava longe do fim. Preta precisou usar uma bolsa de ileostomia, aquela coletora acoplada à barriga que muitos pacientes oncológicos conhecem bem. Em novembro, outra cirurgia, a reconstrução do trato intestinal. E então, finalmente, a notícia que todos esperavam. E chegou o resultado de que sim, o meu corpo está livre de células cancerígenas. A cirurgia foi um sucesso, a gente teve remoção total do tumor. Anunciou com lágrimas nos olhos que transbordavam de um misto de alívio e gratidão. Mas o destino reservava outro capítulo para essa história. Em agosto de 2024, durante um exame de rotina, o impensável. O câncer havia retornado, agora em 4 lugares diferentes. O meu câncer voltou. Ele voltou em 4 lugares diferentes. Ele voltou. Eu tenho 2 linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e eu tenho um nódulo, uma lesão na ureter. Eu vim aqui para fazer meus exames de rotina quando fomos, todos nós, surpreendidos por esse novo diagnóstico. Revelou, com a voz trêmula, mas sem perder a determinação que sempre foi sua marca registrada. Mais uma vez internada, mais uma vez enfrentando tratamentos agressivos, mais uma vez lutando pela vida. Hoje, Preta está em casa, livre do câncer, mas ainda enfrentando complicações. A história de Preta é um lembrete poderoso. Às vezes, a batalha não termina com uma vitória definitiva, mas com a coragem de continuar lutando dia após dia. E você? Já enfrentou uma batalha que parecia não ter fim? Ana Maria Braga. Mais você, mais saúde, mais vida. O slogan do programa de Ana Maria Braga ganha um significado especial quando conhecemos sua história de superação. Poucos sabem, mas a apresentadora enfrentou o câncer não uma, não 2, mas 4 vezes. Tudo começou em 1991, com um câncer de pele. 2 notícias de câncer, na verdade. A primeira, eu tive um câncer de pele e que na época, 30 anos atrás, então as informações eram quase nada para a população. 10 anos depois, em julho de 2001, veio o segundo golpe, um câncer coloretal. E a segunda vez a notícia, aí foi uma notícia terrível e as pessoas que estão do lado ficam com uma cara terrível. Acho que fica pior que a sua. Ana precisou se afastar do programa para iniciar um tratamento extremamente doloroso. As sessões de quimioterapia e radioterapia eram feitas na região do baixo ventre, envolvendo partes íntimas. Não tem noção de que seja uma dor maior do que aquela. Nenhum remédio dopante conseguia tirar aquela sensação. Desabafou. Tecidos úmidos, né, como era o caso da minha região baixo ventre, virou uma flor em carne viva. O que o pessoal dizia, olha, é como se você viesse aqui e sentasse numa churrasqueira quente, numa chapa quente, todo dia. 3 meses depois, ela voltou ao programa Sem os Cabelos, onde recebeu muito apoio e, posteriormente, anunciou sua cura. As mulheres, principalmente, passam, né, quando tem perda de cabelo. Eu sei bem do que se trata, porque eu passei por ela também. Foi mesmo. E eu resolvi raspar a cabeça também,
uma fase difícil, né? Eu recebi um dos maiores apoios da minha equipe na minha volta ao trabalho, que eu não vou esquecer nunca mais. A Guerreira é o nome que o Dr. Buzaide, meu médico, e a equipe dele me chamavam. Mas a história não terminaria ali. Em 2015, como consequência de anos fumando, Ana descobriu um câncer de pulmão em estágio inicial. Tratou, venceu, mas em 2020, o câncer voltou, mais agressivo. 2 pequenos cânceres de pulmão no passado, e vocês me deram força. Um foi operado e o outro foi tratado com radiocirurgia. Agora, infelizmente, eu fui diagnosticada com outro câncer de pulmão. É um adenocarcinoma, semelhante aos outros, mas que é mais agressivo e não é passível de cirurgia ou de radioterapia. Anunciou no programa com a coragem que lhe é característica. Em abril daquele ano, nova vitória. Cada susto, né? Quando você acha que já se livrou, né, definitivamente, e que o câncer não vai mais aparecer na tua vida, ele voltou em outra área, de outra forma. E aí você se refaz, né, desse susto, pensa um pouco e fala, não, né, vamos guerrear, vamos entrar para ganhar essa brincadeira aqui, né, essa brincadeira séria de vida. Eu adoro viver. Ana Maria nos ensina que, às vezes, a vida nos desafia repetidamente, não para nos derrubar, mas para nos mostrar do que somos realmente capazes. E você, qual é a maior batalha que já enfrentou em sua vida? Simone. Quem cresceu nos anos 80 certamente se lembra do sorriso contagiante de Simone no programa Balão Mágico. Assinarei contrato para a vida inteira, mas faço questão de exclusividade. Nossa estação assim será sempre a primeira. TR, você, Rádio Felicidade. Aquela menina alegre que cantava Super Fantástico se tornou uma mulher forte que, em agosto de 2022, enfrentaria o maior desafio de sua vida. Eu amo todos vocês porque sempre recebi energias lindas de vocês. E por conta de uma íngua, eu fui fazer os meus exames, que é importantíssimo, a colonoscopia, que eu nem sabia que nós precisávamos fazer, a partir dos 45 anos, que é muito importante esse exame. Então, assim, frisa bem isso, colonoscopia, você precisa fazer esse exame, ele precisa estar no seu check-up todo ano. Durante um exame de rotina, uma íngua levantou suspeitas. Uma colonoscopia revelou o impensável: um tumor epidermoide na parte final do intestino. Sabe quando alguém te vira de ponta cabeça? Desabafou Simon e Zrenia, com a voz entrecortada. Sabe quando você, pega alguém, você tá andando na rua, a pessoa te vira de ponta cabeça e faz assim, você, ó, vira o seu mundo de ponta cabeça. Tá, mas aonde, será que já espalhou pelo meu corpo? Onde tá esse câncer? Como que é? Será que eu tô em fase terminal? Como é que vai ser? Eu pensei, meus filhos agora, vão separar meus filhos, não tenho jazigo. Eu já pensei que eu ia morrer, sério. O tratamento, inicialmente previsto para 6 meses, estendeu-se até julho de 2023 e trouxe outro desafio. Sem plano de saúde, Simone precisou desembolsar mais de R$500 mil, vendendo bens para custear sua chance de sobrevivência. Quando eu descobri o câncer, eu estava sem plano de saúde. Eu vou ter que fazer no particular. Ele falou, meu Deus. Ele falou, deixa eu ver o hospital que menos vai te onerar, porque psicologicamente você já tá... Eu gastei mais de R$500 mil. Vendeu um terreno ali, um negócio aqui, e a gente conseguiu pegar essa grana. Revelou, mostrando que, diante da morte, repensamos o valor que damos às coisas materiais. Em julho de 2023, veio a notícia pela qual tanto esperava. Vamos fazer uma ressonância. Fez a ressonância? Nada. Fez o toque e tudo. Ele falou, você tá vendo desse lado de cá? Tem uma cicatriz onde tinha o tumor. Não. E não tem mais nada mesmo. Tem nada aqui. Estou há 8 meses sem nada. Não tem mais nada mesmo, disse seu médico. Hoje, há mais de 1 ano em remissão, Simone continua com tratamento de imunoterapia a cada 21 dias.
E cada exame que confirma a ausência de células cancerígenas é celebrado como um novo aniversário. Pense por um momento. Quantas vezes deixamos de fazer um exame por falta de tempo? Ou ignoramos aquela dorzinha persistente? A história de Simone nos lembra que prevenção não é opcional. É uma questão de vida ou morte. E assim chegamos ao fim desta jornada de dor e renascimento. 10 histórias, 10 batalhas silenciosas travadas sob os holofotes. Eles nos lembram que, por trás das câmeras e dos sorrisos, existe uma verdade universal. A fragilidade da vida não escolhe CPF nem número de seguidores. Se este vídeo tocou seu coração, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe, deixa o seu like e comente sua história. Até o próximo vídeo.